primeiro lugar o tempo todo. Pernambuco falando para o mundo. A terraplanagem continuará sendo executada e, de acordo com os cálculos, em 60 dias, a duplicação será concluída até a Ponte Velha. Em relação à história da Rádio Vale, eu posso falar, a Rádio Vale tem 30 anos, né? A gente tem uma rádio fundada em 1985, primeira da cidade, uma das primeiras da região. Estou apenas há 6 anos, a rádio tem 24 anos, mas a gente conhece um pouco da história como ouvinte, desde que nasci. E desde que estou aqui também passei a interagir um pouco mais. Então tem figuras aqui dentro da Vale que já estão há muito tempo. Ronaldo Pacas, que eu gosto de sempre brincar aqui, quando foi posto o primeiro tijolo, ele já estava aqui na Vale, permanece até hoje. Tem a Gida Amorim, que também já está há mais de 12 anos, se eu não me engano. E o do Teixeira também, que já está há um bom tempo. Então, se você for observar o universo radiofônico de Santa Cruz, que existe uma inconstância muito grande, onde o profissional dura pouco tempo aqui, muda, vai para ali. A Rádio Vale, ela tem essa facilidade, esse encantamento. Eu estou há 6, Gídio já está há 15, se eu não me engano, Ronaldo há 30. Então a Rádio Vale tem muito disso. Conhecida como Palácio das Comunicações, apelidada assim por Ronaldo Pacas, a Rádio Vale é uma mãe. Se não passou pela Vale, mas influência da Vale sofreu. Então hoje você vai para o universo do rádio, muita gente que está em outras emissoras passou por aqui, muita gente que está em outras emissoras fora de Pernambuco, TV, outros meios de comunicação, outras plataformas, mas a Rádio Vale é a grande escola da comunicação de Santa Cruz. Tu pode falar mais um pouco sobre esse termo Palácio das Comunicações? Palácio das Comunicações. O autor poderia discorrer melhor, mas vamos lá. Na tua concepção de fora, não é? Na minha concepção. Eu acho que palácio, escola, né? Palácio pela imponência. A Rádio Vale vem de um tempo onde o universo radiofônico, de fato, era uma coisa muito glamurosa, muito atraente, muito sedutora. Hoje, com o advento de diversas outras plataformas, tecnologias e meios, a rádio, eu não digo que ela está perdendo seu encanto, mas ela está passando por um processo de mutação. Você tem a rádio no celular, você tem a rádio em qualquer lugar. Mas a rádio vem de um tempo onde tem que ser o aparelhozinho, né? E tem aquele glamour. Quem é o locutor, quem é a pessoa. E a AM tem isso muito mais forte. Mas o Palácio das Comunicações acho que vem daí, dessa pompa toda. Eu considero como escola, outros chamam de escola, porque é uma emissora que nos dá total liberdade. Eu digo sem medo de errar. Hoje, eu estou aqui na Vale há 6 anos e se me chamaram para conversar uma vez, eu estou mentindo. Nunca me chamaram para dizer você deve falar isso ou não falar aquilo. É uma liberdade que nenhuma outra emissora de Santa Cruz, e eu desafio, não tem em nenhuma outra emissora. A gente tem total liberdade de manifestação aqui. E nós temos diversas opiniões, mas eu acho que a grande escola da comunicação, porque é uma mãe, tem gente que vai, que volta, que vem e fica, mas a Vale é essa mãe. 28, a programação oficial do São João 2016 de Campina Grande. Com o tema Venha Curtir as Tradições, a 34ª edição de O Maior São João do Mundo começa dia 3 de junho com o show de Jairo Madruga, Flávio José e as coleguinhas Simone e Simária. E vai até 3 de julho. O evento de lançamento aconteceu na Pirâmide do Parque do Povo e incluiu a programação no distrito de Galante. Entre os shows também foi confirmada a presença de Padre Fábio de Melo, que toca no dia 14, e Padre Reginaldo Manzotti, que toca no dia 21. Mantendo a tradição, Elba Ramalho comanda a festa na noite da véspera de São João, no dia 23. De acordo com o coordenador do evento, Temi Cabral, a festa vai contar com mais um palco. Para dar mais comodidade ao público e também às atrações, um palco será montado na parte de baixo do Parque do Povo. A Prefeitura de Campina ainda prepara mudanças em relação à cidade cenográfica. A pirâmide já está decorada e a cor predominante de todo o evento este ano é o azul. Temi Cabral informou ainda que o evento já tem um patrocinador master, que é dona de uma cervejaria. Outros patrocinadores já estão sendo captados. A Prefeitura vai investir algo em torno de 8 milhões de reais.
cotovelo. Isso no dia 15 de junho, porque dia 16 tem Gente Boa, Esdras Veras, Forró das Antigas e Alcimar Monteiro. Como ela é AM, e como está tendo esse processo de migração, a Rádio AM está passando por algumas limitações. Hoje, o raio de alcance, assim que a gente pode falar, diminuiu um pouco. Mas aí nós ainda conseguimos alcançar tranquilamente toda a zona rural aqui, não só de Santa Cruz, mas de diversas cidades circunvizinhas, coisa que não acontece em emissoras FM aqui da cidade e da região. As comunitárias, elas não têm esse alcance. Então hoje a gente consegue chegar em torno de 40, 45 cidades tranquilamente, né? Algumas com algumas limitações, mas algumas o sinal de forma mais limpa, mas em torno de 40, 45 cidades a gente consegue alcançar tranquilo. Enquanto a essa produção de informação para essas cidades e para Santa Cruz também, como se dá? Vocês cobrem pautas ou como vocês recebem essas informações? A Vale está passando por uma mudança, inclusive na equipe. Então, hoje está bem limitada a equipe, né? A gente está com alguns setores. Alguns profissionais estão acumulando setores. Mas acontece o seguinte, a gente usa muito as assessorias de imprensa. Muito mesmo. A exaustão, essa questão das assessorias. E temos algumas parcerias com alguns colegas de outras emissoras de outras cidades. Então existe uma troca de conteúdo. Eles usam conteúdo produzido por profissionais da casa e a gente usa conteúdo produzido também por esses outros colegas de outras emissoras. Então hoje é parceria com profissionais de outras emissoras, de outras cidades inclusive, as assessorias, pauta produzida pela equipe da Vale. A gente está com algumas limitações, como eu disse, e a gente está nesse processo de mudança. Então, é mudança de faixa, é mudança de estrutura física, é mudança de equipe também. Mas hoje, basicamente, em cima da parcerias com outros colegas e assessorias de imprensa. O que tu pode me falar sobre o jornalismo esportivo da cidade? Um celeiro, eu considero um celeiro. Temos ótimas pessoas. Temos narradores incríveis, comentaristas, repórteres. É muito bacana. Tem muita gente ruim. Tem muita gente ruim. Porque a gente sabe, eu sou adepto e defensor ferrenho do jornalismo com diploma, lógico, evidente. Mas você pode fazer comunicação sem necessariamente ser jornalista. Comunicação, né? Comunicação. Quero deixar isso bem os pontinhos nos is. Tem muita gente, tem muitos cronistas esportivos, tem muitos colunistas, tem muitos comentaristas, narradores. E o jornalismo esportivo tem em Santa Cruz um celeiro. Temos ótimas pessoas narrando partida. Aqui na Vale nós temos algumas figuras incríveis como Egídio, o próprio Wildo, que eles têm um poder muito bacana. Eles fazem forró, vão para o noticiário e vão para o esportivo com facilidade incrível. E nós temos em outras emissoras também outras pessoas que conseguem fazer isso. Então eu considero, tem muita gente boa, tem muita gente que eu não tiraria do ar, mas tem muita gente boa que está no ar e que tem condições de estar fazendo jornalismo esportivo. Alguns até com conhecimento de causa, com técnicas também, e que buscam também se reciclar, que estão constantemente lendo, constantemente estudando e que sabem do que estão falando, porque a gente só pode pisar no terreno quando a gente tem propriedade. E no jornalismo esportivo tem sim muitas pessoas boas aqui em Santa Cruz. Enquanto ao jornalismo policial e o resultado disso na vida das pessoas? Olha, essa pergunta é ótima, me deixa à vontade, porque eu tenho posição formada mesmo, não é preconceito, é conceito. Péssimo. Em Santa Cruz de Capibaribe, o jornalismo policial é desestruturado. Temos 3, 4 figuras, no máximo, com reais possibilidades de estar fazendo jornalismo policial. Porque fazer jornalismo policial não é simplesmente ser engraçadinho para falar com o bandido e tirar sarro da cara dele. Ser jornalista policial não é para qualquer um, eu quero ser jornalista policial, eu quero fazer isso e vou fazer. Então a gente vê erros de pronúncia gritantes sendo cometidos diariamente em todas as emissoras. Nós percebemos outras falhas também. Então, o jornalismo policial de Santa Cruz de Capibaribe, ele é capenga, ele é manco, ele é péssimo, ele é precário. E temos sim algumas figuras que se salvam, como eu disse. Tem algumas pessoas, tem algumas surpresas. Tem um menino de uma emissora aqui que eu não vou falar em detalhes, mas ele nem tem 18 anos, aliás, e ele está fazendo jornalismo policial. Ele não faz faculdade. Mas você percebe, né? Aquela pessoa, ela tem o dom para aquilo. Ele tem uma pronúncia bacana,
ele sabe do que está falando, ele é esforçado. Já tem outros que estão há anos, décadas e não aprendem. Enquanto a ética nesse campo, dos radialistas, dos blogueiros, como tu vê isso? De quem trabalha em comunicação em relação ao Sim, policial, em né? relação ao policial, também as outras vertentes. A ética aí. É um conceito bem complexo de falar sobre ele, né? Eu acho que ética está muito ligada a bom senso também. E muitas pessoas dizem assim, o pessoal que faz policial, político, aliás, jornalismo de uma forma geral, ou comunicação, vamos falar dessa forma. Comunicação em Santa Cruz. Existe aquela preocupação, eu quero a audiência ou os acessos, ou o número de exemplares vendidos, se for em relação a impresso. E para conseguir isso, tanto faz como tanto fez. Passam por cima de tudo. E não ter ética vai muito disso, de não ter bom senso, de a todo custo, independente do que aconteça, de quem se consiga ferir, de quem se consiga prejudicar, não interessa. Sabe aquela máxima de os fins justificam os meios, né? Nesse caso aplica-se o contrário. Todos os meios justificam o fim, que é o acesso, ou o clique, ou a audiência. E eu abomino completamente. Você vê o blog do Mel, que são 10 anos, hoje é o único que está no ar, em todo o Agreste Setentrional, é o mais antigo. Eu nunca publiquei uma gota de sangue. Eu não preciso. Eu não faço policial. Hoje meu conteúdo policial é 2, 3%. Relato o fato com a foto da pessoa em vida, um exemplo. Mas aqui em Santa Cruz não. Expõe-se a figura humana ao ridículo. Sabe? A dor da família não é levada em conta. O respeito, porque muita gente faz isso porque o outro lado não sabe que pode punir. Que tem como punir por exposição, enfim, por diversos dispositivos que a lei vai falar. Então, ética, me desculpa, mas o que é isso? Aplicada à realidade da prática da comunicação em Santa Cruz? O que é isso? Eu não quero posar de paladino da ética, mas eu me esforço, pelo menos, para tentar não ferir. Não trago um conteúdo policial, checo a fonte à exaustão. Eu prefiro, por exemplo, ter uma pauta bacana, então vamos explorar as nuances, os pormenores para uma matéria que vai sair amanhã de forma bem mais detalhada. Isso é comprovado, eu tenho comprovado através de números, eu consigo bons acessos fazendo isso, do que simplesmente soltar hoje para soltar em primeira mão. Aí vem a informação falha, a informação deturpada, a fonte que não é confiável. Então, infelizmente, na comunicação de Santa Cruz, de Pernambuco, do Brasil, infelizmente, isso é uma falha constante, ética, interrogação. Sobre o jornalismo político, sobre essas discussões políticas. Aí... O que tu pode falar sobre isso? Se a gente for pensar qual é o assunto mais difundido na cidade. Falando do contexto local, vamos lá. É outra coisa que me preocupa muito. Eu disse no começo da nossa conversa e repito. Tinha uma música, né, que dizia cada um no seu quadrado. Isso é a máxima mais aplicável a qualquer área, mas vamos falar de comunicação. A gente só pode discorrer sobre um assunto se a gente tiver conhecimento. Se a gente tiver propriedade. Não me coloque para narrar futebol, vai ser um desastre. Entendo muito pouco. Eu sei que o Santa foi campeão ontem. Mas eu entendo muito pouco realmente. Se for necessário, a gente vai ver o que se consegue. Mas eu não tenho propriedade para o assunto. Tenho propriedade em jornalismo político. Eu faço isso há 10 anos. Mas não abordo isso constantemente. Porque eu tenho cuidado de procurar a exaustão, conhecer o assunto para poder me posicionar. Então você vem em Santa Cruz com essa abertura da comunicação, com essa história do blog. E é bom, é bacana todo mundo ter. Todo mundo hoje é colunista, todo mundo é comentarista, todo mundo é cientista político. E eu acho que a alçada dos grandes cientistas políticos se movem lá na tumba quando ouvem ou quando ficam sabendo de certas coisas. Tem verdadeiras atrocidades sendo cometidas no rádio Santa Cruzense por pessoas que estão no ar dizendo que são cientistas políticos, que são comentaristas e não são. A gente só pode abordar um assunto se tiver propriedade. Para falar sobre o grande assunto do Brasil, que é o impeachment, eu leio bastante antes de chegar aqui na Vale para abordar o tema. Você liga nas outras emissoras, tem gente cometendo diversas atrocidades. Então, tem muito essa questão. Tem muita gente posando de cientista político ou de comentarista sem ter propriedade no assunto. Eu acho que falta muito. Aqui na cidade, a gente tem de manhã, no horário de 8 às 11, 4 emissoras com um monte de gente no ar falando coisas que não entendem. E aí eu sempre falo, e pode até parecer de forma presunçosa, mas não é. O que é que eu trago na Vale? Eu trago a música, eu trago a informação e eu trago o meu posicionamento. Hoje pela manhã eu falei de Dilma, do processo, o enquete que a gente fez no blog. Mas eu falei do resultado da enquete, eu falei dos próximos passos do impeachment, eu teci meu comentário, lógico, e me posicionei de forma respeitosa. Então eu tento sempre convencer o ouvinte a ouvir a Vale, porque é diferente das outras emissoras. Enquanto você liga
em emissora A, B, C e D, que eu não vou falar não para não causar uma situação chata. Tem aqui 3, aqui mais 3, aqui mais 3, falando de um assunto que eles não dominam. Não dominam. Infelizmente, e aí vai também dar essa abertura ao extremo que as emissoras estão dando. Tem que ter cuidado. Não é assim. Elinaldo gosta de política, eu vou colocar ele para falar sobre política. Então vai muito disso, tem muito essa imaturidade. A rádio, fundada em 1985, e aí pelo intermédio e em nome do ex-deputado federal Mendonça, hoje falecido, né? E a rádio passa a ser, hoje está sendo coordenada, digamos assim, pela esposa e pelo filho, deputado federal Mendonça Filho. Isso aí não precisa ser segredo para ninguém. Tem aqui a diretoria que cuida da rádio, ele vem muito raramente, devido à sua agenda complicada, mas em Santa Cruz o empresário Kleber é quem administra a rádio e dá esse suporte. Mas desde o começo, nesses 30 anos, sempre foi a família Mendonça que teve essa grande ligação e tem essa tranquilidade, a gente tem essa tranquilidade de falar sem problema nenhum. Então, basicamente, quem está dirigindo é Kleber. Nós temos um número de anunciantes, o comércio anuncia, né, algumas... Tem também muita... A questão da preocupação do lado social da rádio. Nós temos, sim, uma parte da nossa programação, ela é disponível para a questão social, sem custo algum. Então nós temos aqui um espaço cedido para o Instituto do Câncer Infantil do Agreste, onde a gente traz as chamadas, os spots que eles nos enviam, questões esporádicas também, eventos que acontecem, a gente faz isso sem cobrar nada, lógico, é uma obrigação social da rádio. O papel social da rádio, eu posso dizer, sem medo de errar, que a gente cumpre, tanto no dia a dia na programação, quanto em relação às propagandas. Mas hoje quem mantém a rádio são as propagandas, são os comerciais. A gente está nesse processo de migração, e onde a gente pensa, e creio que vai acontecer a ampliação dessa cartela de clientes, porque vai se melhorar o sinal, vai se melhorar o alcance. Mas hoje a programação se divide dessa forma em relação à programação comercial. Se tu puder me falar sobre a estrutura de uma rádio, porque aqui a gente tá num estúdio. Isso. É a primeira vez que eu venho a um estúdio de uma rádio. Se tu for falar ao pessoal que vai assistir esse vídeo, de como é concebido tudo isso, quantas salas, quais as salas necessárias para se fazer real uma rádio. A Rádio Vale, eu lhe digo sem medo de errar, tem a melhor estrutura, a melhor distribuição, se não de Santa Cruz, do Agreste Setentrional. Aqui na Vale nós temos o estúdio no ar, que é isso que nós estamos gravando, é um estúdio amplo, onde temos uma mesa que dá para entrevistar 10 pessoas de uma vez só, tranquilamente. É um espaço considerável, onde você pode trazer um bom número de pessoas. Além do estúdio no ar, tem o estúdio de gravação. Eu não vou demonstrar hoje que a gente está fazendo uma reforma, então está um pouquinho bagunçado. Temos a sala de arquivo, temos a recepção, temos a sala da diretoria, são 2 banheiros, tem copa, tem um estacionamento amplo, tem um terreno enorme. Então, é a melhor estrutura da região. Uma rádio hoje, principalmente com esse advento, essa chegada das rádios comunitárias, não tem grandes mistérios. Tem rádio funcionando em apenas um cômodo. Tem rádio mais bem estruturadas, com setor comercial, com sala de diretoria, sala de reunião. Mas uma rádio em si, eu acho que não tem grandes mistérios. 2 cômodos, 3 com a recepção, dá para fazer tranquilamente. Mas hoje, a melhor estrutura é a da Rádio Vale. Nós temos um estúdio totalmente projetado. É muito aconchegante, vocês vão ver aí nas gravações. A acústica impecável, cada objeto que é disponível dentro do estúdio é muito bacana, muito bonito mesmo. Tem outras emissoras, principalmente as comunitárias, até pela questão do poder aquisitivo, né, iniciando, começam às vezes só com uma mesa e um microfone, e aos poucos vão se ajustando, mas basicamente eu diria que 3 cômodos dá para você abrigar uma rádio tranquilamente. Imagina dentro da minha sala, falando para um monte de aspirantes a jornalistas. O que é que tu tem a dizer a eles? Agora essa pergunta foi... É importante. Aí passa um filme na minha cabeça, né? Porque assim, fazem 10 anos que eu atuo. Mas não fazem 10 anos que eu saí da situação que vocês se encontram hoje. Então é jovem. Mais ou menos. Eu terminei em 2011, então foi logo ali, fazem 5 anos apenas. Não se preocupe que eu não vou trazer nenhum depoimento para desiludir e nem tampouco nenhum depoimento para encantar demais, sabe? O pó do pirim, plim, plim, eu não vou fazer isso não. Mas
Primeiro passo, vocês estão no segundo período, né? Primeiro passo que eu tenho a dizer, você quer fazer comunicação? Então você está no caminho certo. Quem está fazendo só porque passou no vestibular para fazer uma graduação, ou porque tem curiosidade, então mate logo a curiosidade no segundo período. Porque tempo é algo muito precioso para a gente perder. Sabe? O tempo não vai voltar. Primeiro ponto é esse. Passada a etapa da questão da definição de quem de fato está fazendo porque se identifica ou está fazendo só um teste, vamos para a segunda parte. Comunicação é algo sedutor. Eu sou suspeito a falar porque eu faço. Mas é incrível. É algo... Tu tens ideia do que é pegar essa informação que 5 pessoas têm e você filtra e transforma para 1 milhão. Ó, chega a me arrepiar. É algo incrível. É um poder que se tem. Quando se fala, a imprensa é o, sabe, quarto poder. É verdade. Mas aí resta saber usar esse poder, né? Para o bem. Passa muito por isso. Quando a gente começa a faculdade de comunicação, a gente pensa, vou mudar o mundo. Eu quero ser um jornalista e tal. E você pode sim. Nas situações diárias, nas atitudes, no fazer jornalismo. Tem alguns vícios que vocês vão chegar lá e vão se deparar com esses vícios. E vão se decepcionar, como eu me decepcionei. Mas aí cabe a você. Eu me decepciono e me fecho e morro por inanição, ou eu pego essa falha e transformo e exploro isso. Então é muito bacana. Hoje em dia nós temos uma facilidade muito grande para quem está fazendo comunicação. Quando eu comecei a estagiar no meu primeiro período. Conheço um colega meu que está fazendo inclusive na UEPB também, que começou a trabalhar antes mesmo de ingressar no curso. Então, com essa questão de redes sociais, assessorias, marketing digital e tantos outros nomes, existe um campo de possibilidade de atuação que não precisa você esperar terminar a graduação para começar. Blog é uma ferramenta magnífica. Comecei o meu, que tem outro nome, que tem outra característica, já vamos agora para o 11º aniversário. Então, explorem. E um recado rápido. Usem todas as oportunidades que forem dadas. Todas. A gente está chegando agora com o Repórter Junino, que é um projeto maravilhoso da Estadual da Paraíba. Usem. Eu falava nos bastidores, eu vou trazer um depoimento bem rápido. Participei de uma das edições no meu primeiro ano de faculdade, então a meta era, cada integrante vai cumprir uma pauta. Sou de Santa Cruz, fui passar o meu mês de férias em Campina Grande. E nessa oportunidade, cumpri a minha primeira pauta, que era o trem do forró, se eu não estou enganado. E cheguei para a professora Agda, que era a coordenadora na época, inesquecível inclusive, e eu disse, professor, estou à disposição, viu? O que tiver de pauta, pode contar comigo. Eu ia passar um mês mesmo em Campinas, já tinha agarrado essa oportunidade. Os coleguinhas que residem em Campina Grande, inclusive vai um recado, não cometam esse mesmo pecado, não queriam participar, porque naquela noite ia ter o show de fulano de tal, e eles queriam aproveitar o show. Eu disse, rapaz, eu vou deixar passar essa oportunidade de forma nenhuma. Eu sei que, resumo da ópera, ao final das contas, 19 pessoas não quiseram cumprir suas pautas, eu cumpri as 20. Fui para cumprir uma pauta, cumpri 20. Tive a oportunidade, no Trem do Forró, de entrevistar artistas magníficos como Santana, Cirano e Cirino, Elba Ramalho, que são doces de pessoas. Tive a oportunidade de ir para a Pirâmide, para Festival de Quadrilha, para todos os ambientes, todos os recantos do nosso melhor São João do mundo, que é o de Campina Grande. Então eu citei esse exemplo para quê? Para apresentar a vocês a ideia de que devemos aproveitar todas as oportunidades. Campina é um celeiro. Apliquem nas suas cidades. Eu sei que tem muita gente que faz faculdade em Campina e que não é de Campina, como eu e como outros diversos. Então apliquem nas realidades dos seus municípios. Abram blogs, façam impresso, é uma resistência, mas façam. Façam revistas, levem propostas de programa de rádio para suas emissoras comunitárias, comerciais que sejam, entendeu? Promovam, façam propostas de assessoria de imprensa para políticos, para comércios, para empresas. Gerencie as páginas, os perfis sociais, faça social media. Tem N possibilidades, não parem, não precisa esperar terminar a graduação para isso. E a gente tem ótimas oportunidades. Então o recado que eu tenho para passar é esse. Agarrem o cavalo selado quando passar. É trabalho não remunerado e que me importa. Ninguém começa ganhando rios de dinheiro e nem vai ganhar, né? Deixa eu desiludir logo.
Comunicação é mais paixão. Mas o respaldo financeiro vem, claro que vem. Mas agarrem todas as oportunidades. Ah, é o estágio não remunerado. Mas é no Sebrae? Sei lá. É uma rádio que tem 30 anos. Então é uma oportunidade. Então o meu recado é esse. Não deixem o cavalo selado passar. Montem. Eu queria inclusive fazer um convite. A colega está aqui, só que a Rádio Vale, ela dá essa liberdade. Eu tenho essa total liberdade de trazer para o universo do rádio quem quer que seja. E enquanto jornalista eu me sinto no dever de abrir espaço para quem está fazendo. Eu já tentei por várias vezes inserir alguns colegas. Alguns tiveram sucesso, hoje trilham seus caminhos. Outros, infelizmente, pelo caminho ficaram. Mas as portas estão abertas. Faço um convite para todos que fazem o curso de comunicação. Eu sei que tem uma distância, né? Campinas, Santa Cruz, mas fiquem à vontade. Ou explorem também as emissoras que existem aí em Campina Grande. Mas a Rádio Vale está de portas abertas. Não só para visita. Conteúdo produzido de áudio em relação à rádio, pelo menos no meu horário eu garanto. No nosso programa está aberto o espaço disponível. Conteúdo de Campinas. Nós temos uma curiosidade que eu tenho que trazer. Nós temos 24 mil paraibanos morando em Santa Cruz. Então, é um público para vocês que são na Paraíba, que residem na Paraíba e que queiram produzir conteúdo de áudio para a rádio, as portas já estão abertas. Aqui na Rádio Vale eu garanto isso. Em relação ao blog, também está garantido o espaço. Vocês podem mandar artigos, colunas, a gente pode firmar parcerias, não sei. O espaço está totalmente aberto para vocês escreverem. Já abri oportunidades, tive colunistas por 7 anos, psicólogo, temos hoje alguns colunistas, tem fisioterapeuta, tem nutricionista, e tem uma pessoa que está fazendo letras, mas eu sinto falta dos colegas da própria área. Então está o convite feito. Se vocês quiserem também mandar conteúdo para o blog, a gente está com espaço aberto, podem explorar isso e aproveitem realmente, porque queria eu, na época que eu fiz, não faz muito tempo, lógico, mas quando cursei comunicação social, queria eu ter tido todas as chances que existem hoje em dia e todas as chances que existem hoje em dia para quem reside em Campina Grande. É um celeiro essa cidade. Nós temos N possibilidades. Nós temos diversas chances, diversos veículos. Ah, Mel, que eu não tenho como estagiar na Rádio Correio, na Panorâmica. Leva uma proposta de assessoria de imprensa para uma entidade, para uma ONG, para uma empresa. Leva uma proposta de gerenciamento das redes sociais dessa empresa. Leva uma proposta de programa de rádio para a rádio da sua cidade. Então o que não vale é ficar parado, temos que ser criativos. Jornalismo é proatividade.